Bom, graças a Deus, estamos aqui pela FAESP também, nosso núcleo de Suzano, curso básico em teologia. E agora nós vamos falar um pouco sobre as cartas de João. Então, as cartas de João, elas são curtíssimas, são direcionadas a pessoas, não a igrejas. Acontece que ele não diz exatamente para quem são essas pessoas, mas a gente sabe que são para pessoas. O conteúdo, a maneira, são as lideranças que para quem ele envia as suas cartas. E parece que ele usa, como as cartas dele foi escritas num tempo de perseguição aos cristãos, procura-se não se citar o nome verdadeiro da pessoa. Ele usa nomes que parecem fictícios, tá? Fictício, igual Lucas. Lucas escreve para Teófilo, e Teófilo é um nome fictício. É a ideia que se passa. Por quê? Porque ele é uma dignidade dentro do Império Romano, e se fala qual que é o nome dele, acabou para ele. É tempos de perseguição, não se esqueça. Paulo estava morrendo, Pedro está morrendo, os apóstolos estão tudo morrendo, crucificado, queimado, dilapidado, de tudo quanto é jeito. Por isso, os nomes podem ter sido trocados. Por isso ele fala da senhora eleita, o João fala, senhora eleita que está em Babilônia. Não sabemos se é a cidade de Babilônia ou se é em Roma. E quem que é a senhora eleita? Se é a igreja ou se é a liderança da igreja. João tem todo esse cuidado pastoral. O problema que o João está enfrentando, ele demora para ele mesmo escrever. Ele tanto demorou para escrever o Apocalipse, quanto ele demorou para escrever as cartas, quanto ele demorou para escrever o Evangelho. Ele é um homem que ele prega, ele é um pregador, mas você não vê ele pregando, você não tem um sermão de João. Quem prega sempre é João, é Pedro. Mas você tem algumas vezes que João se pronunciou, quando ele estava com o irmão dele, Tiago. Tiago foi para o segundo mártir da igreja. O primeiro foi Estevão, e o Tiago, irmão de João, foi o segundo a ser morto. Ele e o irmão dele queriam que fogo caísse do céu e consumisse os samaritanos. Provavelmente é ele que era o seguidor do Senhor Jesus, que deixou João Batista. Ele começa a seguir o Senhor Jesus no batismo de João, e ele vai com o Senhor Jesus até a cruz. É o único discípulo que assistiu à crucificação do Senhor Jesus de perto. Por quê? Porque a família dele tinha influências do templo de Jerusalém, tinha conhecidos. Aí esses conhecidos colocou João para dentro, e João é testemunha ocular de tudo aquilo que está acontecendo. E João facilita para que Pedro entre também. Aí Pedro é reconhecido e Pedro nega o Senhor Jesus. Será que é reconhecido só Pedro e não reconhecido João? O texto fica calado, a gente não sabe. Aí o João, esse aí é o mesmo que vai com ele, a mãe e o irmão pedir privilégio ministerial, sentar à direita de Cristo e à esquerda de Cristo, a mãe dele. É muita fé, mas é muita ousadia também. Aí o Cristo falou: tudo bem, só passar pelo que eu vou passar, vocês sentam. A gente vai passar também. Não, deixa eu corrigir vocês aqui. Isso aqui é o Pai que vai fazer isso aí, não sou eu. Vocês até vão ser batizados, mas sentar à minha direita ou à esquerda, é Deus quem vai decidir, o Pai que vai decidir. Aí acaba a participação de João. Tem a ideia que Jesus pede para que João acompanhe sua mãe, né? Fique próximo dela. Né? Isso, é esse daí. É o discípulo a quem o Senhor Jesus amava, quer dizer, ele é um testemunho ocular. Com a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, ele fica calado, totalmente introspectivo, participa de tudo, está sempre com Pedro, mas ele não fala mais, ele não prega mais. Ele é companheiro de Pedro. Agora Pedro segue a sua viagem missionária, quer dizer, Pedro segue sozinho. Você vê que ele vai lá para converter Cornélio, ele está sozinho. E João está se direcionando para a Ásia, tá bem? Aonde estão as 7 igrejas da Ásia. Ele vai se tornar bispo das igrejas da Ásia, aonde o apóstolo Paulo está plantando igrejas. Quer dizer, ele se direciona para os gregos. É no Evangelho de João que está escrito: Senhor, os gregos estão lá fora te procurando. Quer dizer que ele está simpatizando já com os gregos, e ele vai evangelizar os gregos, se torna bispo da igreja de Éfeso, da região de Éfeso. Isso aí, a história da igreja atesta que João
ele se torna muito influente, todos os apóstolos estão mortos, ele está vivo, e a heresia gnóstica está surgindo. Então a heresia gnóstica está negando que Jesus é o Cristo. A heresia gnóstica está negando que o Cristo veio em carne e sangue. A heresia gnóstica também nega que Jesus ele é plenamente humano e plenamente divino. A heresia gnóstica está surgindo por ali. Paulo já começou a combater a heresia na carta aos Colossenses, e agora João vai combater através das suas cartas também, dizendo que todo aquele que nega que o Cristo veio em carne e sangue, esse é o espírito do anticristo. Vocês ouviram falar que o anticristo chega, já chegou. Já chegou. Muitos têm se feito anticristo, pelo que nós entendemos, filhinhos, que é já a última hora. Porque muitos têm se feito anticristo. Aí ele faz a comparação entre Abel e Caim, fala que os seguidores do anticristo serão filhos de Caim. E nós devemos ser os seguidores de Abel, semelhantes a Abel, com obras justas também, obras justas. João tem uma cristologia, meus irmãos, que é uma cristologia do sacrifício de Cristo. Ele fala, se nós dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Cristo, no caso, é fiel e justo para nos perdoar os pecados, porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, pelos do mundo inteiro. Então ele afirma que para alcançar o perdão dos pecados basta confessar. Confessou, pela confissão você faz tudo aquilo que o judaísmo fazia e pedia sacrifício. Você não precisa mais fazer sacrifício, porque o Cristo já é o sacrifício, propiciação pelos nossos pecados. João, ele tem um evangelho, e nas cartas dele, o evangelho dele é chamado de escatologia realizada. É uma escatologia diferente da do apóstolo Paulo e de Pedro e das outras cartas. Ele diz o seguinte: vocês ouviram falar que a morte, a ressurreição chegou, vai vir. Aí Cristo no evangelho de João fala, já chegou. Chegará uma hora, já chegou, em que os mortos ouvirão, já estão ouvindo, e os que a ouvirem e já estão ouvindo, viverão, porque eu sou a ressurreição e a vida, eu sou, quem crê em mim não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Escatologia realizada. Quer dizer, não precisa esperar a ressurreição dos mortos, não precisa esperar a ressurreição dos mortos, já está acontecendo. É uma ressurreição que já está acontecendo. Aí você fala, mas e aí? Como que eu entendo isso daí? Não sei, irmão. Difícil entender isso daí. Não é fácil. Fosse fácil, não tinha tantas escatologias assim. Então tem essa escatologia realizada, em que o Cristo fala, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus súditos lutariam para que não fosse entregue aos judeus. Desde agora, meu reino não é deste mundo. Por isso, no Evangelho de João não tem a oração do venha o teu reino. Não tem. O reino já chegou. O reino de Deus está conosco. É Cristo. Os apóstolos pedem, Senhor, mostra-nos o Pai. O Cristo fala, não. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Isso que está no Evangelho está nas cartas também. O apóstolo João fala, nossa comunhão é com o Pai. Nossa comunhão é com o Pai. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E aí vem um reforço, meus irmãos, na teologia, que não é pregado em nossas igrejas. Ninguém sabe pregar isso aqui. E ninguém é assim. Eu não sei como pregar um negócio desse. Mas ele fala o seguinte, olha, que quem pertence a Deus, o maligno não lhe toca. Não pode pecar. Quem é nascido de Deus não peca. Ele fala, não peca. Porque o que peca é do diabo. Isso aqui não é pregado na igreja nunca. Tem como pregar isso? Porque é extremo, né? Mas ele diz claramente, quem peca é do diabo. Quem é nascido de Deus não peca. Aí os nossos tradutores, eu vou até esconder da câmera aqui para não ter problema depois, tá? Mas os nossos tradutores, eles inverteram o texto, eles forçaram o texto, eles ajudaram o texto. As Bíblias estão traduzindo assim, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado,
porque a semente de Deus nele permanece. Não está assim no texto grego. Não vive na prática do pecado. No texto grego está assim: não peca. Acabou. Quem peca é do diabo. E João fala: e não pode pecar. Ele fala: não peca e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não é o que ele falou lá no Evangelho? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que ele fala na carta aqui. A ideia me apresenta Jesus, né? Isso, lá no Evangelho de João, quem vence o mundo é o Cristo. Aí ele fala: e quem é que vence o mundo? A vossa fé. Na carta, a vossa fé vence o mundo. Outra coisa que ele fala é: jovens, sois fortes, a palavra de Deus habita em vós e já vencestes o maligno. Não é? O texto não diz isso? Aí você olha para a juventude e fala: venceu o maligno como? Está tomando de lavada de 7-1. Vencestes o maligno. Mas ele fala: não, vencestes, está perdendo não, venceu mesmo. Sois fortes, a palavra de Deus habita em vós e já vencestes o maligno. Isso aqui é escatologia realizada. É pegar você aqui do chão rasteiro. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tão pequeno, pecador, fraco e necessitado. Pega você aqui e fala: não, vem aqui, ó, coloca você em outros patamares. Essa é a teologia de João. Coloca na equiparada da oração de Tiago, né? O justo. Isso. É uma exigência de Tiago também. O que a gente descobre? A gente descobre que às vezes nós não queremos ler essa carta. Porque ele fala sobre o amor, dizendo o seguinte: o amor lança fora todo medo. Quem tem medo, ele diz, não é aperfeiçoado no amor. Se você tem medo, você não é aperfeiçoado no amor, porque o amor lança fora todo medo. E esta é a confiança que temos nele, que se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha só que evangelho, mesmo. Olha só que palavra, que teologia. Por isso que é chamado de teologia joanina, tá? Teologia joanina. Agora começando a compreender um pouquinho só da cristologia de João. Isso, um pouquinho só. É só um pouquinho. É diferente, tá? Né? Por isso que tem uma linha da teologia chamada Estudo do Quarto Evangelho. Estuda só o quarto Evangelho. Só o quarto. É o estudo do quarto Evangelho. Pega os 21 capítulos do Evangelho de João, 21, né? Deixa eu conferir aqui. 21 capítulos do Evangelho de João. Pega os 21 capítulos de João, pega as 3 cartas de João, tá certo, 21 capítulos. Pega as 3 cartas e o Apocalipse e estuda teologia joanina. Teologia joanina. Aí depois estuda teologia paulina, separado. E fala: tem 2 teologias aqui. Tem 2 aqui. Porque essa teologia de João aqui, ela é para super crente, mano. Isso aqui é para super crente. Você se torna um crente muito bom. Porque o Cristo fala no Evangelho de João: vai e não peques mais. Ele não disse isso em nenhum Evangelho. Você não lê isso aí. Não lê em Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Vai e não peques mais. Mas no Evangelho de João ele fala por 2 vezes. Ele fala para o paralítico no tanque de Betesda: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E depois ele fala para a adúltera: vai e não peques mais. Ele disse o seguinte para a mulher: não pecar mais. Como que é possível isso? Você tira uma mulher da prostituição ou do adultério e fala para ela: vai e não peques mais. Você está querendo o quê? Que ela peque, não é? Mais ou menos isso. Mas o Cristo disse isto mesmo. E aí, como que funciona esse negócio aí? Vai e não peques mais. Escatologia realizada. Escatologia realizada é isso mesmo. Você já está santificado, perdoado e perfeito, meu. Perfeito. A oração é para ser ouvida. A oração é para ser ouvida. E nessas cartas, o João fala o seguinte: olha, se você vê algum irmão que cometeu pecado que não é para a morte, ora, é pecado, mas não é para a morte. Só que aí ele fala: mas tem pecado que é para a morte. Por este não digo que ore. E agora, o que é pecado para a morte e o que não é pecado para a morte? É adultério? Não. O que é pecado para a morte? É assassinato? Não. É roubo? Não. É blasfêmia? Não. É idolatria? O que é pecado para a morte?
O texto diz? O texto não diz o que é pecado para a morte e o que não é pecado para a morte. O texto não diz. E agora? E agora você tem que ser um pastor muito espiritual para dizer o seguinte: não vou orar por você que você cometeu um pecado para a morte. Poderia ser uma blasfêmia, mas uma semana com o Espírito Santo, talvez, né? Mas o texto não diz. Não diz, né? Esse é o nosso problema. O que combina com o Evangelho de João? O que o Evangelho de João fala? Se vocês perdoarem o pecado está perdoado. Se vocês reterem, o pecado está retido. Eu só vejo um problema aí. Se o irmão veio, não o irmão, tá? Mas alguém veio, um jovem veio e me confessou, um jovem, um irmão, uma irmã veio e me confessou um pecado. Aí eu falo, não vou lhe perdoar. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou segurar a nota promissória na minha mão. Então, quando eu seguro a nota promissória na minha mão, de quem que é a dívida? Minha. Eu e ela estamos em pecado até que ela seja perdoada. Vai lá e paga 3 meses, 6 meses de banco, 1 ano de banco. Se ela não pagar a disciplina, está comigo. Por isso que Jesus ele não ficou com nenhum pecado na conta. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Filho, tua fé te salvou, vai para a tua casa, perdoados estão teus pecados. Cristo sempre perdoou pecados, sempre. Por isso, ouviu a confissão de um irmão, você está na condição sacerdotal, perdoa, porque o pecado que você perdoar está perdoado. Aquele que você não perdoar está retido nota promissória. Então a gente tem que resolver isso aqui. Isso também entra no perigo de a pessoa ser perdoada sempre por Cristo, mas ela mesma também não se perdoava. Também, pode ser. Retém também, né? Às vezes você pode perdoar uma pessoa que não se perdoa. Aí tem que ter dom de discernimento. Tá? A pessoa não está pronta para receber o perdão dos pecados. Mas tem que ficar muito claro esse negócio aí. Muito claro. Se a pessoa confessou, o apóstolo Tiago falou o quê? Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais perdoados e curados, tá bem? É perdoados e sarados. É assim que funciona, irmãos. Também no caso do pastor, ele fez a parte dele, né? Você não pode ficar administrando o pecado alheio, tá? É pecado do outro, não é seu. Você segura o perdão, você segura o pecado junto. E aí, como funciona? Por isso vai e não peques mais. É o que o Cristo faz, é uma recomendação. Resolve o assunto ali que tem que ser resolvido. Essa é a teologia joanina, tá bem? Por isso que ele fala sobre o amor, ele fala sobre filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aí ele não explica mais nada, só fala isso: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que vocês acharam disso? Agora é só ler. Eu não entrei no Apocalipse, porque Apocalipse é a semana que vem, vai ser a nossa última aula. Aí no Apocalipse a gente vai para a teologia que João escreveu no livro de Apocalipse. A gente vai discutir um pouco aqui, falar um pouquinho sobre ele. Por isso que eu não entrei no Apocalipse agora, mas o Apocalipse também é de autoria joanina. Tá bom? Deixa eu ver o que o livro deixa para nós aqui. A primeira, segunda, terceira de João. Que hora que é, por favor, irmãos? A de Judas também é bem interessante, né? Ele já é pesado já para os líderes, né? Deixa eu ver. Agora vai vir a autor aos Hebreus, né? Depois vem Judas, né? É, autor aos Hebreus agora.